Olá, pessoal. Nós somos o Desafio da Leitura. Estamos aqui de novo com a Michela, com a Cindy, com a Aline, com a Milena, discutindo sobre os Ossos dos Mortos. E agora a discussão é com spoilers. Então, se você não deseja ver spoilers, assista esse vídeo só depois de ler o livro. E se você quer ver uma discussão sem spoilers sobre a nossa nota, o que a gente achou no geral do livro, assiste um vídeo anterior aqui no canal que você vai gostar também. Vem com a gente conferir aqui a nossa discussão com spoilers. O livro começa assim, então, né? Tem a personagem principal, né? Que é essa senhora, Janina, que ela não gosta do nome, enfim. E daí ela tá dormindo lá na casa dela. Então, onde se ambienta esse livro? É na Polônia. Imagino que seja num lugar alto, assim, meio que de montanhas. E tá no inverno. E tem as casas, que eu imagino que sejam mais no estilo cabana, assim. E daí as casas são bem espaçadas umas das outras. Aí essa Janina tá dormindo. E o vizinho dela bate lá na porta dela. E o vizinho dela é o esquisito. Eu não sei se chega a falar o nome do esquisito. Fala? Eu não Fala, lembro do Fala. nome do esquisito. fala, só que eu não Fala sei nome e pronunciar. sobrenome. É um nome É, muito Ah, esquisito de falar. Não é, dá para pronunciar. ela, E ela ainda falou que bem, fazia esquisito. sentido, né? ainda bem que a personagem principal ela dá nomes com características para as pessoas, porque os nomes são tudo esquisitos. Você sabe que Os nomes depois eu muito difíceis. até depois fiquei pensando se isso era uma forma dela aproximar de outras línguas, porque assim, para eles é um nome muito comum, esse nome cheio de consoantes e sem vogais. Para, né, o nosso universo é muito difícil. Então, para quem fala português, inglês, francês, é muito difícil falar esses nomes que quase não têm vogal, né? Então, eu não sei se isso foi uma alegoria que ela colocou para facilitar para quando fosse fazer a tradução. Fiquei pensando nisso depois. Pode ser, mas é legal. Porque todo mundo se reconhece nisso, né? Sei lá, meus vizinhos aqui todos têm apelido, porque a gente não sabe o nome de ninguém, vira alguma coisa. É muito igual. Eu sei A que gente essa faz parte isso do nome do naturalmente. esquisito. Ai, essa parte do nome do esquisito, eu sei que quando ele fala o nome pra ela falou assim: nossa, faz sentido, combina com você. Só que aí eu falei: caramba, qual que será o significado, né, do nome dele pra ela falar que combina? Porque realmente era cheio de letras, era SHK, SCK, W e S e mais, sei lá, várias consoantes. Então, eu não sei se realmente esse nome significa esquisito. Mas, enfim, E Pensando eu nisso. acho, gostamos. Pode falar. eu acho também que quando a pessoa fala o nome para você, você sobe um grau de intimidade, né, com a pessoa, porque você saber o nome da pessoa significa que você meio que conhece a pessoa, né? Quando ela se apresenta para você. E enquanto ela não se apresenta, você fica no universo dos apelidos, né? Do que você chama ela. Não, às vezes você gosta de dar apelido pra ela depois. Às vezes até é mais legal. Eu lembrei que agora que a Cindy falou isso sobre os outros idiomas, sobre as traduções, tem um capítulo do livro que chama Chupa-Cabra. Aí eu fiquei me perguntando se isso foi de uma tradução para o português, sabe? Porque a gente aqui fala chupacabra, né? Não sei se na Polônia tem o chupacabra. Mas Fiquei me eu também perguntando pensei isso. nisso, Michela. Eu falei assim, mano, de onde tiraram o chupacabra nesse título do capítulo? Pode ser que tenha alguma outra coisa que eles falam lá que a gente também não ia entender, e aí eles colocaram como algo que a gente ia entender, mas eu fiquei me perguntando se quem que tirou o chupacabra da onde, né? Aí daí, bom, ela tá dormindo, aí vem o vizinho dela lá, bater na porta, ela acorda, né? O esquisito foi lá bater e falou assim: o nosso outro vizinho, o Pé Grande, esse também tem um apelido, né? O Pé Grande, é, ele morreu, né? Eu fui lá na casa dele e tal, achei que tava meio estranho, porque a luz estava acesa, ele não costuma deixar a luz acesa nessa hora, a cachorra estava latindo, não parava de latir, eu fui lá, ele morreu. Aí eles foram lá até a casa do Pé Grande, lá ver o Pé Grande. Aí ele estava lá, caído tal, e aí começam a olhar em volta, procurar documento, né, para fazer os trâmites, tudo.
E daí ela encontra uma foto lá que não fala o que é essa foto, ela só fica meio atordoada assim e guarda a foto no bolso. Aí eles estão lá arrumando o local, mexendo no corpo, né? Coisa que você não deve fazer, gente. Você encontra um morto, não rela no morto, tá? Fica a dica. Aí colocaram o morto em cima do sofá, colocaram um paletó e tal, e viram que ele tinha alguma coisa na boca dele, né? Aí viram que tinha um osso na boca lá dele. E daí olharam ao redor, assim, na mesa, tinha vários ossos, assim, tinha até uma cabeça de corça, que eu imagino que seja uma ave, certo? É isso. E... Corsa, Não? Eu Corsa acho não é O que o é? que Não. parece o Bambi? parece um Bambi. Ah, Uhum. é. Ah, foi o que eu quis dizer. Bambi. Eu super entendi o livro. Bom, era um Bambi. E daí e ela vê uma cabeça lá de Bambi, ela começa a recolher as coisas num saco para enterrar depois tal. Pra mim era uma ave, gente. Enfim. Enfim. Aí Era um daí. animal aí. Era um animal. Aí daí ela vê pela janela e vê duas corças lá fora, né? Essas corças olhando. Aí ela acha estranho, porque normalmente era um bando de 4. E aí só tinha 2, né? Aí ela, beleza e tal. E daí é isso que eles fazem, eles. Como lá é um lugar meio ruim assim de ter sinal, só depois que eles conseguem ligar para a polícia e avisar, né, que o vizinho estava morto e tal, né? Aí daí, enfim, É, Não, aí E depois depois eles começa a voltam descrever. pra casa dela, pra casa dele, eles ficam esperando, a polícia chega, e É aí ver o no Capa dia Negra, não é? seguinte. Oi? a Aí capa chega a negra, polícia, é que no verdade. caso é o Capa Negra, e o Capa Negra é filho do esquisito. Pega. É, do esquisito. Do esquisito. e ela E aí o esquisito fala que não podia ter mexido. O Capa Negra fala que não podia ter mexido no corpo de jeito nenhum, dá uma bronca neles e fala que vão levar o corpo. Ela volta pra casa dela e fala, agora eu vou tentar dormir. Só que aí os outros vizinhos, que são os outros caçadores, chamam ela, que ela tem que voltar lá, porque eles vão fazer, tipo, vão velar o corpo, né? E aí eles esperam que ela, por ser mulher, puxe as orações, puxe os cânticos, porque eles assumem que essa responsabilidade do cortejo fúnebre ali é uma responsabilidade feminina. E ela deixa isso muito claro, assim, não é porque eu sou mulher que eu obrigatoriamente sou religiosa, não é porque eu sou mulher que eu obrigatoriamente sei cantar, sei as músicas, mas ela meio que é forçada pela sociedade ali a fazer esse papel mesmo sem ela querer, E sem ela saber. e sem ela saber. E ela conta pro esquisito que ela já tinha denunciado o Pé Grande uma vez por conta de maus tratos da cadela dele, né? Inclusive, ela tá lá no momento, né? E a cachorrinha dele tá lá e ela vai embora junto com o esquisito, né? O esquisito leva a cachorrinha junto com ele, A cachorrinha que era do Pé Grande, que gente. era do Pé Que se Grande. chama Mariazinha. É, Agora. Mariazinha. E passaram a chamá-la de Mariazinha e parece que o Pé Grande maltratava bastante ela, assim. Ela tinha, essa Janina, ela já tinha denunciado para a polícia, né? Ela mandava cartas, né? E a polícia não fazia nada, e ela ia lá na delegacia reclamar que primeiro que o Pé Grande ele caçava animais, né? Fazia caça fora da época permitida, e também que ele fazia maus tratos com a cachorrinha dele, né? Porque ela ficava latindo lá, coitada, até que um dia a Janina se enfesou, arrombou a porta da casa do Pé Grande, achou a cachorra lá amarrada, cheio de cocô em volta, né? Que o cara também não limpava, e a cachorra só amarrada num pedacinho, né? Tem disponível só um pedaço para se movimentar. Ela cata a cachorra e leva para casa dela. Aí de noite a cachorra começa a ficar latindo baixinho e tal. Aí daí ela fala: você quer sair um pouco, né? Pra, sei lá, né? Fazer xixi, cocô. Aí ela abre a porta e ela volta para casa, a cachorra volta para casa do esquisito. Aí depois de um tempo a Não, do polícia Pé vai lá, Grande. ela acha que Não é do Pé Grande? do Pé Grande, falei errado, do Pé Grande. Ela volta para casa do Pé Grande.
Aí vai a polícia lá na casa do Pé Grande, né? Ela acha que vai resolver alguma coisa, tal, mas não acontece nada. Aí logo depois ela vê assim marcas de pé do pé grande, do pé grande lá ao redor do carro dela e cheio de xixi em volta do carro dela. Então, ou seja, né? A polícia foi lá, contou que foi ela que fez a denúncia também e ele fez essa retaliação com ela. Aí alguém ia falar alguma coisa? Aí eu ia só Não. comentar o seguinte, que nessa primeira parte que eles encontram o corpo, gente, eu achei tão legal essa parte, tipo, de como eles tratam o corpo. Ah, não, vamos tirar a roupa dele. Nossa, aí começa a falar, que fedor, eu não acredito que ele ficava nesse estado, olha essa cueca. Não sei, chega a ser meio cômico, assim, vendo a situação de tudo que aconteceu. E você fala assim, nossa, por que eles estão fazendo isso? Não mexe. É que nem a Milena falou, se você encontrar um corpo morto, não mexa no corpo. Mas era muito engraçado, tipo, não, vamos ajeitar aqui. Não, vamos tirar o que tá dentro da garganta dele. Olha que cara feia que ele tá. Ah, não. Aí quando eles começam a arrumar, falam assim, nossa, agora ele tá começando a ter cara de gente. Praticamente é isso, né? Porque eles colocaram meio que uma roupinha mais apresentável, mas pelo que eu entendi, todas as roupas dele estavam sujas. Então, quando ela vai introduzindo esses conceitos, eu nem sei se era assim direito, mas eu tive uma sensação de entrar numa cabana com cheiro de suor, com uma coisa assim, sabe, escura, suja, aquele lugar assim, largado, nojento. Eu consegui me ambientar de uma tal forma que parecia que eu estava lá no velório, que eles colocaram o corpo lá, que foi mó difícil os dois, inclusive, levantar e colocar a roupa nele. Enfim, foi mó legal essa parte, assim. Eu gostei da descrição, porque falei assim, gente, parece que eu tô lá. Aí Foi legal continua. mesmo. Foi Nessa bem parte, legal, deixa eu mas falar uma coisa. tipo, mó ideia de jirico, né? Por que você fica mexendo no corpo morto? Deus me Tipo, livre, eu ia ficar com o maior medo. eles usaram a desculpa que não é o nosso vizinho, ele não pode ser encontrado assim. Mas, filha, ele morreu assim. E eles nem Fazer o quê? gostavam do Eles vizinho. nem gostavam do vizinho. Ah, era nosso vizinho, nós não podemos deixar ele assim. Você vai tirar ali o que aconteceu na cena de um crime, porque isso pode ter sido um crime, pode ter acontecido alguma coisa, né? E o mais engraçado é que ela ficou emocionada depois de cantar, né? Ela não queria cantar também no velório, e depois ela falou assim: ah, parece que todo mundo se juntou no mesmo coro. E isso é uma coisa que a música tem, né? Tem uma hora que chega num determinado limiar que parece que todo mundo se entrega e todo mundo, sei lá, meio Meditação que ativa. as coisas se alinham. Então eu achei bem legal isso também, que reflete muito a realidade. Por isso que eu falo, nossa, essa mulher ela é muito inteligente do jeito que ela escreve, como ela compõe assim as coisas. A estrutura é muito boa. Mas prossiga. Tem uma parte muito legal que é a hora que ela fala do. A hora que a cachorrinha volta para casa do Pé Grande, ela fala uma frase muito legal, vou ler para vocês. A prisão não está lá fora, mas dentro de cada um de nós. Talvez não consigamos viver sem ela. Que ela quer dizer que, tipo, a cachorrinha era maltratada, estava ruim, e tirando ela de lá, depois ela volta. Quer dizer, assim, não só ela, né? Serve para qualquer pessoa. A gente tá ruim, mas você não sai. Você não Se consegue mudar a submete. sua cabeça. Você continua naquele negócio. Quer dizer, a prisão está dentro de nós. É isso. É verdade. Ela tem essas frases, né, ao longo do É. livro. O meu livro também eu marquei ele em vários momentos, assim, porque ela solta umas coisas de reflexão da vida mesmo. E é engraçado Muito bom. porque ela solta do nada do nadão, né? Você tá falando de um negócio nada a ver, que nem ela tava lá falando da morte do Pé Grande, não tinha nada a ver o negócio, do nada ela solta uma reflexão de machismo. Aí ela do cachorrinho, a cachorrinha só tá voltando pra casa dela, a cachorrinha não tava fazendo mais nada. Ela solta uma reflexão sobre como a gente fica ancorada às nossas próprias amarras, né? Ela vai soltando umas reflexões assim ao longo do livro e isso é muito legal. Verdade. E ela Aí mostra mesmo daí. também o nosso egoísmo. Ai, desculpa, Mi. Ela Não, mostra o pode nosso falar. egoísmo também, né? O egoísmo no mundo, porque ela também se sentiu meio traída pela cachorrinha. Ela falou que a cachorrinha foi ingrata com ela. E a gente pensa isso mesmo, assim, que às vezes quando não sai, você fala assim, caramba, eu estendi a mão, a pessoa me faz isso. Ah! Aí você fala, ai, que legal. Prossiga, Mi, vai. Aí ela começa a falar, né?
introduzir outros personagens. Tem esse Diesel, que era um ex-aluno dela, mas que ele trabalha com tradução de William Blake, que é um autor, né, um escritor que os dois gostam, tal. E ele trabalha na polícia também, mas ele não é investigador, ele é meio que, não sei, tipo, vocês sabem, não lembram? Escrivão? Eu não Não é bem entendi, escrivão, né? entendi direito, na verdade. Eu Ele entendi era que algum ele ficava na investigador da parte polícia. burocrática, né? Não era de campo, assim, né? É. Enfim. Aí às sextas-feiras, sempre ele vai na casa dela, eles jantam juntos e falam sobre esse William Blake e tal, que eles são fãs. Daí ele tá indo embora, aí ele vai sair da casa dela, né? Aí ele vê assim um Jeep aceso e tal, largado lá no meio do caminho. Aí ele fala: Não, vamos lá, Janina, vamos lá ver o que tá acontecendo. Ela não quer, mas ela vai junto. Então, aquele Jeep, ele era de quem que era mesmo? Do comandante da polícia. Do comandante da polícia, né? Então, tá lá, né? Aí vê o Jeep aberto, aceso, né? Com as luzes acesas, vazio. Aí tem umas pegadas de Corsa lá perto, tal, que chegam até um poço que tá perto do Jeep. Aí eles veem lá o cara caído lá. Aí ele também tá morto. Aí dessa vez eles não mexem no corpo, muito bem, e chamam a polícia. Né? Aí a Janina fala, meu, são os animais se vingando, né? Não é possível, né, que tá acontecendo tudo isso. Porque ela sabia, né, que eles eram do clube de caça, então tinha esse pé grande, tinha também esse comandante, porque ela já viu eles atirando mesmo, caçando animais. Então ela sabia que eles estavam sendo mortos e ela achava que esse era o denominador comum e que eram os animais, né, fazendo essa Fora a vingança. leitura do mapa astrológico de cada um, porque ela gostava de astrologia, então ela sempre ficava coletando as informações de data de nascimento e traçando lá o mapa. Pelo menos ela ficava falando isso todo o tempo, que ela Essa gostava, parte eu ela achei mó sabia legal. exatamente. Eu também achei mó legal. Ela sabia o dia exatamente que ela iria morrer e etc e tal, e começava a falar essas coisas assim. Também achava legal. É mó legal que ela vai, tipo, dar depoimento. Mas qual que é o dia que você nasceu? Ela vai pegando umas informações do nada. Ela vasculha a casa procurando o documento depois, né, para saber que dia que a pessoa nasceu, em que cidade, para ela poder fazer o mapa astral. Louca das Não, ideias. e as cartas que ela escrevia reclamando para a polícia, ela falava ainda assim: ah, deixo em anexo os mapas astrológicos. Aí você falou assim: oi. É, porque tem alguém da polícia que deve saber isso, né? Ainda ela coloca. Lógico, né? Alguém deve cruzar essas informações, né, que ela tá passando. Ah, e sabe uma coisa que eu fiquei curiosa? Só deixa eu cortar rapidinho também. É que ela falou assim, casos de que teve julgamentos porque o, é, teve assassinatos ou teve algumas mortes relacionadas a animais. Isso é verdade ou é invenção do livro, gente? Se alguém chegou a Eu pesquisar vi, isso? e era verdade. É verdade? É, tipo, eu fui olhar, falei, não, é que ainda vai chegar, mas nossa, muito louco. Quer ver? Eu até escrevi aqui que eu fui procurar, porque tinha umas coisas nada a ver. Eu falei, nossa, nada a ver. Eu vi no lugar que falava que um galo foi processado por ter pacto com o demônio porque ele botou um ovo. Não foi exatamente essa história que ela contou, acho que ela contou que uma galinha foi processada porque botou um ovo de ouro. Sei lá, eu falei, nossa, será que isso é verdade? Aí eu fui ver, mas tem uma história mesmo que um galo foi processado porque ele botou um ovo. E aí tem umas outras histórias que ela fala sobre isso e elas eram verdade. Não sei se era de um cavalo, O porco, né? Que o um porco matou a porco. menina, aí o porco acho que era, sei lá, era uma leitoa, né? A leitoa foi condenada, mas os filhotes não. Tipo, vamos deixar os E filhotinhos vivos. eu falei, não é possível que é verdade isso, mas parece que existiu. Agora, se inventaram que existiu, aí eu já não sei, né? Mas. Louco isso, né? Ótimo. Enfim, aí ela tá lá, né, depois dessa morte do comandante, tá? Ela volta para casa, dorme no sofá,
E daí ela começa a ter umas visões, assim, ela vê a mãe dela, que já tinha morrido, já era falecida, né? Ela vê a mãe dela lá, tal, aí ela fala, o que você tá fazendo aí? E a mãe dela não fala. Enfim, ela começa a ter, né, essas visões da mãe dela. Aí daí um dia ela tá lá na casa dela e vai passar o carteiro, aí o carteiro é fofoqueiro, aí ele começa a falar, você viu, né, o comandante morreu, mas ele tem também vários amigos, é um cartel, eles fazem lavagem de dinheiro, de propina, não sei o quê. Aí tem aquele Vícero. Quem era o Vícero? Eu sei que ele joga na história O esse Vícero. O Vícero O é um Vícero dono também de uma das propriedades. das Ele é dono. propriedades mais ricas. Mas Das- ele não era. Ele era um Ele caçador não tinha um também. cargo, assim. Não, mas ele não tinha um cargo. Tinha um comandante. Enfim, Não, ele Não, não tinha ele, um cargo, ele né? é. Ele era como se fosse um empresário da região que Uhum. caçava para vender a pele dos animais. Então ele tinha Isso. várias propriedades, tinha alguns lugares, tinha amante também, né? Que Ele era um Uhum. latifundiário. Mas ele Oi? vivia de uns negócios meio legais, assim, né? Era um empresário ilícito, talvez. Uhum. Aí daí o Pé Grande, como o filho dele era promotor. O que era o filho dele mesmo? O Capa Grande? Investigador. Investidor, né? Ele fica sabendo que o Pé Grande, ele realmente morreu engasgado, né? Aí ele fica sabendo, aí conta pra Janina. Aí o Dízio, como ele também trabalha na polícia, ele fica sabendo que o comandante, ele estava bêbado, né? Mas ele sofreu um trauma na cabeça, ele levou uma pancada na cabeça e descobrem que ele tinha dinheiro, assim, no cinto dele, tinha muito dinheiro. Aí começam a pensar, será que tem alguma coisa a ver com esse dinheiro, a morte dele e tal? Aí ainda está em investigação. Aí daí tem um brechó, acho que é descendo a montanha, não sei, eu fico imaginando descendo a montanha, tem uma cidadezinha assim com mais gente, enfim. Tem um brechó que ela costuma ir lá e ela tem uma amiga que ela chama de Boas Novas. Esse é o apelido da amiga. Alguém lembra do nome da amiga? Ou por que Não. que ela se chama Boas Novas? Porque ela já sempre dava uma notícia boa? Eu não lembro por que que era Porque ela Boas sempre Novas. contava alguma novidade, não era? Ela Ela sempre era trazia meio. Era que ela novidade. recepcionava bem as pessoas também, não é? Fazia as pessoas Mas se ela, sentirem à vontade. E ela ela era. tinha uma Ela doença também, é que uma ela era doença. careca. Ela era careca, Hum, ela tinha alguns problemas, assim, mas ela tava sempre feliz, sabe? Era alguma coisa assim. O Dízio entendi. é o nome dele mesmo também? Ou É não? É, Era Dionísio. apelido. Dionísio. Ah, tá. É Dionísio, na verdade, que ela chama ele de Dísio. Bom, aí eles vão lá nesse brechó e tal. Aí eles ficam sabendo que esse vícero tinha sumido. Aí a notícia que corria era que ele tinha fugido com a amante dele, né? Aí, beleza. Aí tem um dia que essa Janina, além dela ser professora de inglês, ela também cuidava das casas da região. Tipo, no inverno o pessoal não ficava lá, então ela olhava as casas, tal, ela ganhava para fazer isso tudo. Aí tem um dia que ela tá andando lá na floresta, ela vê um homem lá na floresta olhando pro chão, vendo coisas assim, procurando alguma coisa. Aí beleza. Ela só vê ele de longe, não conversa com ele e tal. Mas aí no dia seguinte ele aparece lá na casa dela pedindo leite, né? Aí é o entomologista lá, que a gente já falava que aparece. Aí ela faz amizade com ele, hospeda ele na casa dela, e ele estava querendo estudar um besouro específico, né? A vida desse besouro. Aí eles ficam lá, eles até dormem juntos, aí tem um dia que o esquisito vai lá também, eles fumam maconha, ficam todo mundo bem relax. E, e daí, o que mais? Não lembro. Nessa hora já E dá aí pra ele. perceber Ah, que o esquisito ah. gosta do Sheiko lá, que ela não gosta de ser chamada de Jani. Ela é a Assim, senhora do Sheiko. Eu não percebi isso, não. Sei lá, demorou. Senhora Você do não quê? percebeu, gente? Não, O nome só no dela final. lá do Sheiko, o sobrenome É o dela. Ela não nome da gostava de ser personagem chamada de principal. Janina. Ah, eu sei que ela não gostava do nome dela, que ela falava. É o sobrenome, todo esse- mundo falava errado e ela arrumava o Ela Corrigia. sobrenome. não é Falava do errado. Sheiko, é Ah, do Sheiko. É.
E também fala que ela era meio doente, né? Assim, ela tava sempre com dor, tava sempre reclamando. As moléstias, né? Minhas moléstias. Essa parte aí, eu achei, assim, pra mim, foi a parte esquisita do livro. Por quê? Do nada, não, chega uma pessoa na tua casa te pedindo leite. Você coloca ela pra dentro, deixa ela dormir lá, a pessoa não fala quando vai embora, não fala como veio, e tá tudo bem. Essa parte eu achei um pouco estranha, assim, porque eu falei, gente, a mulher, ela é tão sensata, ela não ia fazer um negócio desse. Essa parte eu achei um pouco estranha pra mim. Mas você vê que ela vai absorvendo informação desse cara. Ele era cientista, e aí ele começa a explicar, né, as pesquisas que ele está fazendo, e ele vai dando assim um monte de explicação técnica para ela. E ela vai absorvendo todas essas explicações técnicas. Né? Mas ela só aceitou ele porque ele também achava um crime o que estavam fazendo com os animais. Então ela falou assim, pô, mais uma pessoa que assim está a favor daquilo que eu tô falando. É. Eu acho que isso também continuou sendo estranho para sim. ela que ela colocou. Mas ela era esquisita, né? Mas ela não acho que ela era sensata. Não, gente, sensata no que eu digo assim, só ela tem ficava gente pensando, esquisita analisando tudo. Aí ela vai lá, pega um estranho, ela te falava que podia matar, que isso, que aquilo, que aquilo outro, aí pega um estranho e coloca dentro de casa. Será que isso é uma atitude comum fora daqui? Que aqui a gente acha um absurdo, né? Você mal fala com uma pessoa na rua. Que dirá deixar essa pessoa ficar na sua casa, né? Mas não sei se fora daqui. Lá os hábitos são todos esquisitos, porque o pó do café é fervido com a água. Já começa aí. O dentista para anestesiar a pessoa da vodka. O dentista atende as pessoas lá no quintal da casa dele, no meio da floresta. Na rua, assim, da asepsia total ali, né? Arranca os dentes e sai com... Mas não era um dentista normal, era um dentista que já tinha tido até os direitos dele de exercer a profissão caçado. Por que será, né? Não consigo imaginar por quê. E o mais legal é que ela fala, eu pensei que ele teve... detalhe, né? Ele foi caçado pelo problema do álcool, mas não pelo problema que ele era quase cego, que ele não enxergava direito. Eu achei muito engraçado. Talvez nosso amigo ouvinte, nosso amigo que está assistindo o canal, não esteja entendendo muito bem a cronologia dos fatos. Mas o livro é meio assim mesmo. Tem uma informação aqui, do nada surge outra, aí casa com outra informação aqui. O livro é um pouco... não é muito linear, digamos assim. O livro é esquisito. Gente, eu sei que a gente não pode falar, porque são outros hábitos, outra cultura, mas como é duro também a comida lá fora, né? Gente, ela falando o que ela cozinhava para a semana, que ela pegava, fazia uma sopa, deixava para a semana inteira ela comer, aqueles negócios, porque ela era vegetariana, ela não comia carne, ela falava, sopa de mostarda, umas coisas assim, e aquelas bolachinhas esquisitas que ela comia, ela se dava bem com aquilo. Eu falei, meu Deus do céu, essa mulher deve ser uma linha de magra, porque cadê a sustância no prato dessa mulher, gente? Me deu um pânico, eu falei, nossa. Era tão frio que acho que a comida ficava bem, né, a semana inteira, porque era uma geladeira mesmo. Nem precisava de geladeira. É muito engraçado que vocês se atenham a detalhes que eu já nem lembrava mais. Tipo, não lembrava mais da comida. Vocês estão vendo que eu não lembrava muita coisa. Nossa, e é muito engraçado essa discussão, porque o que marca cada um é uma coisa diferente, né? Tipo, essa parte do dentista, eu nem anotei aqui, para mim foi irrelevante para a história. Eu nem deixei essa parte do dentista. Eu lembro que tinha um dentista. O cara dando vodka pro cara. Não, senta aqui, toma isso aqui. Isso. Agora vamos arrancar esse dente. Não, e ela falou ainda que a assinatura dele, acho que das próteses, não sei, que os dentes eram meio roxinhos, né? E meio pontudos. Eu falei assim, você conseguia reconhecer quem já tinha passado pelo dentista por causa da cor do dente. Eu achei genial.
A Muito obra bom. lá é daquele dentista ali, ó. É É a marca daquele lá. registrada, né? É como se ninguém soubesse, porque acho que eu entendi, só tinha um dentista no vilarejo inteiro. Era mais pra saber quem que tava com o dente verdadeiro e quem não. Ah, então, olha, eu esqueci. Isso também ia ser um dos motivos para ler o livro, gente. Se você gosta de fofoca, meu, esse é o livro certo para você, porque só tem fofoqueiro. E a cada hora acontece uma coisa, que nem a gente falou. Por isso que vem uma informação aqui, outra ali, nanana, porque é só fofoca. A cidade funciona, porque a cidade é pequena, né? Cidade pequena já funciona assim. E toda a história ocorre assim, é por fofocas, fatos que acontecem aqui, pipoca aqui, ali, nananã, e você fala assim, mas isso não tem nada a ver com isso. Aí você vê, tem a ver. Tá tudo entrelaçado. Assim como ela fala da prisão, que tudo. É muita presunção nossa a gente achar que a gente tem livre-arbítrio, porque nem as estrelas estão lá, presas no céu. Eu achei muito legal. As estrelas estão lá, presas no céu, estão numa rede. Elas sim não podem fazer nada. Aí daí o Didi, como ele trabalha na polícia, ele tem informações, né? Aí ele fica sabendo que o Vícero foi encontrado morto na floresta, no meio da floresta, com uma armadilha de caça, né, presa na perna, assim, no tornozelo. Enquanto isso, o entomologista que chama Boros vai embora da casa dela, ele resolve ir embora, né? Que ele ficou lá já há um tempo na casa da Janina. A Janina também resolve ir para a polícia para falar assim: olha, eu fiz uma astral aqui das pessoas, das vítimas, né? Vocês têm que prestar atenção nessa parte, não sei o que. E, obviamente, a polícia, né, não dá crédito nenhum para ela. Aí daí vai ter uma festa fantasia dos caçadores de cogumelos. Olha só que, né? Os catadores de cogumelo, Que adorei, bizarro, assim, né? adorei. O Bom, enfim, tema é ter é uma festa. ótimo, né? É caçadores. É, Cogumelo ainda. Cogumelo. é. Aí daí ela vai. Faz essa fantasia, ela vai de lobo mau e esquisito vai com ela, ele vai de chapeuzinho vermelho. Achei muito engraçado, assim, imaginar um cara de chapeuzinho vermelho, mas enfim. Aí lá na festa, ela encontra a esposa do diretor do Corpo de Bombeiros. A Janina encontra lá e a diretora tá muito preocupada, a esposa do diretor tá muito preocupada porque ela acha que talvez ele possa ter culpa nesses assassinatos que estão acontecendo, não sei o quê. Mano, se você acha que seu marido tem culpa, por que você vai sair falando por aí, né? Mas enfim. Aí ela fala pra Janina assim, mas por favor, eu vou embora mais cedo, mas leva ele pra casa depois, tá? Ela, não, tá bom, pode ficar tranquila, né? Não se preocupe quanto a isso. Mas ela achou que ele Aí tinha daí, culpa só porque ele era o único que estava vivo do grupo de caça. Ela falou assim, meu, todos morreram, menos o meu marido. Por isso que ela estava achando que talvez ele tinha matado os companheiros. Prossiga, Mi. aí daí, beleza, né? Acaba a festa e tal, e depois o pessoal, né, os funcionários do Corpo de Bombeiros encontram esse diretor do Corpo de Bombeiros morto, enforcado também lá na floresta, e ele tinha besouros na boca e no ouvido. Aí daí a Janina sonha de novo, né? Vê de novo, tem a visão da mãe e da avó. A avó também estava falecida, né? Ela tem a visão. E daí, como ela estava na festa, a Janina estava na festa, ela também foi interrogada lá. Aí ela explicou, a esposa do diretor, ela pediu para eu acompanhá-lo, mas ele, né, não entendia quando eu falava com ele estava meio bêbado, tal, ele não entendia quando eu falava com ele. Aí eu esperei ele, ele quisesse ir embora, levar ele para casa. Só que aí eu fiquei esperando, de repente ele sumiu. Eu achei que ele tinha ido embora sozinho, né? Eu não esperei mais e fui embora para minha casa. E depois que eu fiquei sabendo que ele tinha morrido. Aí foi isso, essa parte. Aí, como a Janina, ela era professora de inglês, ela trabalhava numa escola lá, né, que dava aulas de inglês e tudo, e eles iam fazer, tipo, uma cerimônia de inauguração de uma capela lá, né, aí a diretora dessa escola falou assim, vai lá, né, vai ter uma cerimônia, vai ter uma missa, né, de inauguração dessa capela, tudo. Aí a Janina não queria ir, mas a diretora insistiu, ela falou, tá bom, né, eu vou nessa tal missa, né.
Aí daí ela vai na missa, aí o padre começa a falar, tal. Aí o padre fala do santo, que lá tem um santo dos caçadores, que é Santo Huberto, né? Não é Humberto, não tem Huberto, é isso mesmo, né? E daí esse santo um dia teve uma revelação, né? Que ele era caçador, mas ele teve uma revelação, ele viu Jesus, né? E aí ele parou de matar, eu não lembro. Ele parou de Parou de caçar? Ele caçar. parou de caçar. E aí, nesse momento, ele É, virou santo dos caçadores. E ela fica puta com o que isso, né? não faz muito sentido, Não né? faz nenhum sentido. Mas é verdade, esse santo. Também fui procurar se essa história era Ela, verdade. Falei, mano, não, isso não faz o menor sentido, mas ele é mesmo o protetor dos caçadores. é, enfim. Aí lá tá rolando a missa, e no meio da missa ela começa a lembrar, né? Ela fala assim, ela começa a lembrar coisas assim de um passado. Ela fala assim que porque ela tinha duas cachorras e as cachorras dela tinham sumido. Tanto é que no livro falando, as minhas meninas, as meninas, e a gente nunca sabe quem são as meninas. E as meninas eram as cachorras dela, né? Tinham sumido, tal. Aí um dia o padre foi lá na casa dela e começou a falar: não, nada a ver você ficar rezando por animais, animais não têm alma, né? Você tem que rezar para você, pra gente, não animais. Aí ela fica meio puta, porque, né, era a família delas, as cachorras, né? Ela tinha consideração e tudo mais. Mas aí ela fica relembrando esse assunto. Aí na missa o padre fala assim, porque os caçadores eles são importantes no ecossistema porque eles fazem um equilíbrio da natureza. Aí a Janina fica puta, ela interrompe a missa, começa a ficar, né, discutindo com o padre e tal, até que ela é retirada lá da igreja e daí a diretora da escola de inglês lá onde ela dava aula, pede para ela ficar mais um tempo de licença, né? Ela tinha as dores dela, então, fica mais um tempinho de licença, né? Tipo, meio que para afastar ela do cargo. Aí, que mais? Aí tem um dia que aí vão lá na casa dela, né, jantar, tá o Esquisito, aí tá o Dízio e tá a Boas Novas. Aí eles vão lá na casa dela, tal, pra jantar, só que tá todo mundo muito sério, tá todo mundo estranho, assim, né, quando vai lá falar com ela. Aí, de repente, eles estão lá na casa dela, aí se vê um clarão lá no vilarejo, né, que imagino que eles estão aqui na montanha, eles veem lá o vilarejo, né, onde tem mais gente, aí tem um clarão, aí o celular do Dízio toca, aí falam que, na verdade, a casa paroquial pegou fogo e que o padre tinha morrido, né. Aí eles falam assim pra ela, né? Eles falam assim pra ela, a gente sabe que foi você, né? Era você que estava matando as pessoas. A gente quer entender o porquê, né? Aí ela falou assim, quando eu tava lá na casa do Pé Grande, eu achei essa foto. Aí retoma o assunto da foto, né? Que eram os caçadores, né? Que estavam lá, era o Pé Grande, aí tinha o comandante, tinha o padre, tinha o diretor do corpo de bombeiros, assim, né? Com animais, né, com as caças deles, e no fundo, assim, dava para ver no cantinho 3 cachorros mortos. E 2 dos cachorros eram da Janina. Então ela ficou pistola, assim, sabe? Aí por isso que no começo ela realmente achava que a natureza estava se vingando, assim, né? Porque o cara tinha morrido, mas ela achou que ela, assim como aquele Santo Berto, ela também teve uma revelação. E a revelação dela era fazer justiça em nome dos animais também. Aí por isso que ela estava matando as pessoas. Então, o Pé Grande realmente foi em Gasgo, ela não teve nenhum envolvimento com isso. A do comandante, ela queria falar com ele. Na verdade, ela improvisou. Ela viu ele, foi atrás dele, falou que precisava falar com ele e tal. Aí ela perguntou: eu vi aquela foto que vocês fizeram com as minhas cachorras, tudo, mas ele nem respondeu. Aí ela tinha uma sacola de gelo. Ela pegou a sacola de gelo e arremessou assim, ela deu na cabeça dele. E foi quando ele caiu dentro do poço. Porque ela também já foi a arremessadora de peso antes, né? Então ela sabia, né, os movimentos, tinha força e tudo mais. Então ela sabia. Aí foi assim que ela matou o comandante.
Aí teve o Vícero, que ela ligou para ele e falou assim: eu queria encontrar com você porque o comandante deixou uma coisa comigo. Só que ela ainda não sabia que ele tinha morrido com dinheiro no bolso. Então foi isso que atraiu o Vícero, assim, coincidiu, né? Aí eles foram lá na floresta. Ela já tinha pegado uma armadilha lá da casa do Pé Grande, deixa posicionada. A armadilha acertou a perna do Vícero, só que daí o galho quebrou e daí ele meio que ele viveu, né? Ele ia sobreviver, tudo. Aí ela pegou e deu com gelo de novo na cabeça dele, com a sacola de gelo na cabeça dele, e aí ele morreu. Aí, no caso do diretor do Corpo de Bombeiro, ela estava lá, né, na festa fantasia, e daí ele estava bêbado. Aí eles foram lá no meio da floresta, ele vomitou tal. Ela falou assim: toma esse negócio aqui que é bom, né? Pro seu enjoo tal, né? Aí, na verdade, o que ele tomou era feromônio dos besouros, daqueles besouros que o Boros, lá, o entomologista, estava estudando tal, então ela sabia disso. E daí quando ele morreu, inclusive, ela pegou, abriu a boca dele para os besouros entrarem nele. Aí jogou também, acho que no ouvido, por isso que entraram no ouvido também. E daí foi exatamente por causa dos besouros que eles descobriram que tinha sido ela, porque ninguém sabia da história dos besouros, só o Boros, só que o Boros já não estava mais não estava na cidade. E daí descobriram que tinha sido ela. Tem uma parte do livro que eu não lembro, mas eu lembro que alguém vê o carro dela e vê a sacola, vê o gelo, alguma coisa assim. Tinha umas coisas lá, vocês lembram dessa parte? Esquisito, pergunta por que ela tem tudo aquilo no carro. O carro dela se chama Samurai. Mas que Aí o Samurai tem de tudo. Aí tem uma geladeira dentro do Samurai. Fora os cookies que já tá passado, que fazia mais de uma semana que estava no carro, um kit de primeiros socorros, um step, um não sei o quê. Era uma casa dentro do carro, um carro velho. tá. Enfim, aí daí, como eles estavam lá, os três, né, na casa da Janina, eles falam, não, a gente veio aqui também para te tirar daqui, né, porque, né, vamos descobrir que foi você. Aí daí aí eles vão embora, mas aí ela começa a separar o laptop dela, ver o que ela ia levar. Quando ela ouve os carros de polícia chegando, ela se esconde num lugar no porão que ela já sabia que era um esconderijo bom, assim, que eles não iam achar, eles até descem pro porão. Isso mesmo, que ficava no porão, não sei. Bom, enfim. Aí daí eles vão lá, mas também nem veem que ela tá lá. Aí eles vão embora. Aí é uma parte que eu acho bonitinha, porque o esquisito vai lá junto com a polícia, né? Aí ele fala assim: mas ela não tá aqui, ela foi para outra cidade. Ela falou que ia para outra cidade e tal. E se ela for presa, quando ela sair da prisão, eu me caso com ela. Aí eu achei engraçadinha essa parte que ele falava que ia casar com ela. Aí eles vão embora e ela ainda fica escondida 1 hora depois da polícia ir embora e tal. Aí ela espera anoitecer e vai andando a pé até a República Tcheca, porque eles iam até essa biblioteca, era uma livraria que tinha na República Tcheca, que eles iam comprar coisas lá do William Blake, ver livros e tal, então eles sempre iam lá, vira e mexe, né? Bom, ela vai andando, eu não sei quão perto é a República Tcheca desse lugar na Polônia, e daí ela chega lá, né, de noite, aí o dono da livraria deixa ela passar a noite lá. E daí depois o Boros vai lá se encontrar com ela, ele leva a peruca também da Boas Novas lá. E daí eles saem de lá e vão viver na floresta. Livro. Eu acho que a República Tcheca era muito perto, acho que eles estavam ali na divisa, né? Porque logo no começo, quando o Pé Grande morre, eles ficam tentando ligar para a polícia, mas eles não conseguem, porque eles só conseguem um sinal da República Tcheca. E eles vivem falando a República Tcheca é maravilhosa, sabe? Tipo a grama do vizinho. Tudo lá é lindo. Aqui na Polônia é ruim, mas lá é bom. Sempre Não, assim. acho que é bem pertinho mesmo, por isso que ela consegue ir a pé. E é isso, e aí eu fiquei iludida, porque assim, ela vendeu desde o começo, que era a revolta dos animais. E aí eu nem imaginava que seriam os animais que iam matar as pessoas, assim. Mas eu achava que ia ter uma correlação direta com isso, assim.
E aí eu acreditei. Eu achava que não era ela. Por quê? Eu acreditei tão fortemente nisso. E aí, quando eu descobri que era ela, eu fiz, como assim? Eu acho que é um furo nisso tudo, é que o livro é narrado por ela. E ela sabe que foi ela. E ela, o tempo todo, ela omite isso para deixar para falar no final. Eu acho que deveria ter sido uma outra forma de narração, sabe? Eu acho. Porque não faz sentido você saber que é você e você ficar guardando essa informação, sabe? Não sei. Ela tá Mas- contando a história para alguém, né? Então toda hora ela coloca, eu vi pegadas de Corsa. Mas talvez foi isso que faz você não saber o que acontece, né? Porque É, E pra achar ela. que você tava. eu fiquei com uma dúvida. Por quê? Que ridículo, né? Porque no mapa astrológico das pessoas, ela fala, ai, tá lá o bicho tal, perto do mapa da pessoa, por isso que foi o bicho tal que matou ela. Ela inventou isso ou tinha mesmo no mapa das pessoas e ela só usou isso? Eu acho que ela Eu fiquei inventou, era o álibi dela. Não sei. Será? Eu fiquei com isso na cabeça depois. Eu falo, mas ela falou que o bicho tava lá no mapa da pessoa, como é que foi ela que matou a pessoa? Mas Eu achei que era o álibi, sim, porque assim, toda vez ela meio que. Ninguém tava acreditando nela, porque ela, como ela era uma pessoa meio excêntrica, toda vez ela falava dos que foram os animais que tinham matado as pessoas, ninguém acreditava. Todo mundo falava assim, meu. Todo mundo falava assim, para de falar isso. As pessoas estão começando a se afastar de você, não querem mais te ouvir. E aí, tanto que assim, ela toda vez, eu acho que toda essa excentricidade também ajudava a despistar que ela era a assassina, porque o pessoal só foi também perceber que ela também tinha matado. Tudo bem que o padre foi o ápice, né? Mas já começaram a desconfiar dela na morte do diretor, né? Que foi com os besouros, né? Porque ela colocou na carta como que o corpo foi encontrado e ninguém sabia disso, só ela. E eu acho que ela tinha colocado alguma coisa do mapa também, porque isso acabava. Todo mundo falava assim: meu, essa mulher tá falando nada com nada, né? Por que ela tá colocando o mapa da pessoa, o horário, nananã? Todo mundo costumava ignorar ela, as cartas dela, só que na verdade não. Na verdade, todo mundo lia e falava assim: meu, ela tá viajando. Eu acho que era uma forma dela. Ela pode até Despistar. gostar de astrologia, mas era uma forma de despistar as pessoas, porque não tem muitas pessoas que acreditam nessa parte. quanto mais ela falava disso, mais louca ela parecia. Mais louca ela Exato. parecia. Aí é uma verdade. Mas depois que eu li o livro, eu fiquei até interessada em aprender os negócios do mapa astral, porque, tipo, é uma ciência mesmo, né? Não é um negócio aleatório. Que foi até dar uma pesquisada no assunto. Eu achei que Eu acho que era o álibi. mais genial de tudo é que eu acho que assim ela deve ser muito fã de William Blake, né? Porque o livro todo é baseado em citações dele, inteiro. Sim. E, inclusive, o título, né, sobre os ossos dos mortos, é uma citação dele, e ela repete isso para ela no final, como tipo, conduza seu arado sobre os ossos dos mortos, como se ela tivesse que fazer essa justiça pelos animais, entendeu? E ela se repetia, era uma coisa que ela falava para ela. E mais no final, tem uma citação enorme, que eu não vou nem ler porque é muito grande, mas que fala que mais ou menos, tipo, que quem sabe de astrologia sabe de tudo. Ó, eu vou ler, mas se ficar muito ruim, eu tiro na hora. Um cirurgião com uma fúria fria de Robespierre fez com que a polícia revisitasse a pessoa e os bens e a propriedade de um certo astrólogo, para em seguida metê-lo na cadeia. Um homem que consegue ler as estrelas é com frequência perseguido por sua influência. E isso é uma citação do Blake e que fala que tipo a polícia ia atrás dela e ela era astróloga, entendeu? Tipo, tá tudo relacionado. E aí nessa hora o Dízio fala isso para ela e ela entende que a polícia vai vir atrás dela e aí ela consegue fugir, sabe? Ele usa essa situação para ela entender que a polícia estava vindo atrás dela. Nessa hora ela se esconde, a polícia chega
E aí, quer dizer, eu acho que tipo, o livro inteiro é baseado em obras e citações do Blake, e ela conseguiu criar um livro, a autora, né? Uma história inteira usando as citações do cara, sabe? Então, eu não sei se é isso que vale o prêmio Nobel, não sei se é isso que... Mas é isso que eu achei fantástico. E o que eu falei para você? O que eu falei, Aline, que eu não sei? Não, porque quando eu tava lá hoje eu, a Milene e a Michelle, a gente trabalha juntos, né? Pra quem não sabe. Aí na saída, elas sempre ficavam. Porque assim, eu fui a última a ler, gente, como sempre, né? Porque eu não tô muito. Eu tô mais pra convidada deste canal do que para integrante. E elas falaram, ai, que parte que você tá na hora de ir embora? Eu falei assim, eu tô ainda no começo, mas eu tô gostando, porque eu me identifiquei com a personagem principal. Aí a Michela pegou e soltou assim, você gostou da personagem principal, a que mata em nome dos animais? Foi alguma coisa falei assim. isso? Falou. Aí eu falei, Nossa, eu não lembro de ter falado isso, não. Nossa, Michela, mas aí você jogou um... Então, eu Deu não um lembro tapa de ter na cara falado da isso, menina com não. spoiler. Foi Toma, algo spoiler assim. aqui. Pá. Porque eu tava falando assim, Porque... porque eu tinha gostado dela, porque ela me, assim, por ela ser excêntrica em algumas partes, e ela era meio doidinha, eu me identifiquei com ela. E eu achei que ela é bem parecida com a minha chefe. Porque ela é toda mística, ela tem uma pegada assim etérea, uma coisa assim, sabe de tudo, parece que tá. Enfim, e aí aí a gente começou a comentar disso. Falei, não, mas eu achei mó legal sobre isso, isso, isso. Ela falou assim, e você também acha legal ela. Aí ainda eu falei assim, eu só não me identifico tanto com ela porque eu não gosto tanto assim de animais. Aí você, nem matar em nome dos animais, né? Foi alguma coisa assim. Aí eu falei, Nossa. Viu? Por isso Aí eu não deve falei, conversar sobre livros que você não leu, porque eu nem lembro de ter falado isso. E outro que eu tava tomando cuidado para não falar, porque eu acho que o final foi surpreendente, eu não tinha por que falar. O Renato estava lendo e eu não falei para ele nem que eu gostei do final, para ele não ter ideia do que era o final. Eu não falava nada. Eu falei, termina aí. O que o Renato achou? E ele gostou? Não tanto quanto eu, mas ele gostou. Gostou, assim, tipo, mas eu gostei mais. Mas ele gostou. Acho que ele deu 4 estrelas. Eu gostei do E final ele do livro, descobriu? porque eu não estava esperando que, tipo, que tivesse sido ela. Na hora que começou tudo, que ela começou a explicar, tal, que a gente entendeu que foi ela, eu estava achando que o livro ia ter uma resolução mística. Eu também, já tava com então, por isso medo. que eu falei. Já tava com medo. Eu já falei, não, cara, não. Se for os Ah, a animais mulher que estão botou um matando, monte de eu mapa vou astral xingar a ali. Cindy por ter escolhido. Não, eu achei mó legal se fosse. Eu fiquei mó triste que foi Ela colocou um algo monte de lógico. coisa de mapa astral, não sei o quê. Eu tava, nossa, mano, a mulher tá arrasando aqui, descobrindo todas as mortes. Só que não. Mas eu Mas gostei, ia ser eu legal. achei legal, assim, foi uma reviravolta, vamos dizer que eu não estava pensando que tivesse sido ela, sabe? Eu não tinha, Eu queria não tinha selecionar, pego né? nada disso, assim, não tinha relacionado que pudesse ter sido ela. Na hora que começou a falar mesmo que ficou claro, aí eu falei, caramba, mano, sério? Aí eu achei ela uma puta autora, porque ela super conseguiu me enganar, assim. Porque, Sim, nossa, eu me achei feita de palhaço. Falei, mano, mas eu gostei, né? Só que eu gostei. Plot twist, eu gostei. Eu gostei pelo fato de que ela realmente fala de vários assuntos que. Nossa, eu achei ela muito culta. Muito, muito culta. Eu gosto porque é tão diversificado o livro que tem tantos assuntos, tanto. É que eu não peguei o livro para sublinhar, mas realmente as frases que ela fala, as coisas que ela faz a gente pensar sobre a vida, é um livro assim profundo. São 200 páginas que você consegue absorver assim de N formas, porque é muito bom. Só não gostei do final porque eu tava esperando os animaizinhos ou qualquer outra Ó, coisa sem ser mas ela, né? vamos ser justos. A gente veio de um livro que o encantado matou as pessoas no final. Agora a gente vem num livro, né, que uma pessoa matou as pessoas no final. Uma Não, parte mas para vocês lá e uma parte para mim. É Não, mas verdade, eu não Michela. gostei, que foi o encantado que matou. Não tinha nada a ver o encantado matar
a É o que eu pessoa lá no acho. torturado. Não tinha nada a ver. Agora, esse aqui tinha tudo a ver, os animais iam matar. Ai, gente, eu queria, sei lá, que o animalzinho conversasse com ela, que ela tivesse uma brisa muito louca, alguma coisa assim. Eu queria até que, de alguma forma, se fosse para ela matar, que ela matasse de forma inconsciente, sei lá, era sonâmbula, alguma coisa assim. Mas aí Não, ela mata de forma consciente. você Não, mas ela tava mata no de forma consciente. torturado. Então, mas o final do torturado combinaria com sobre os ossos dos mortos. Combinaria. Mas o final que ela colocou, ao meu ver, não combinou. Eu fiquei revoltada. Eu gostei do final. Eu gostei como que ela trouxe, porque eu estava esperando que fosse isso. O livro inteiro foi me levando a achar que era uma coisa mística, uma coisa, a revolta dos animais ali matando a galera, os animais adquiriram uma consciência e estão matando os caçadores. O livro inteiro vai te levando nisso. Aí quando chega no final, não é aquilo. Então eu achei legal, achei inteligente. Eu achava, Não, que ou ia bem ser os legal. bichos, ou ia ser os bichos, ou ia ser as estrelas. Alguma coisa assim. Falei, cara, ou é os bichos ou é as estrelas. Eu já tava brava. Imagina as estrelas matando as pessoas. Coitada, as constelações lá paradinhas, presas na rede. Coitadas delas. Ai, gente, ela era uma ativista do Greenpeace e não deu muito certo, porque ela era muito extrema, viu? Nossa. Mas Ela era da hora. levou as últimas consequências das coisas, né? Mas eu entendo a revolta dela, porque se tivesse matado meus 2 cachorros. Se tivessem Então, matado meus 2 cachorros ali. essa parte das meninas, que eram os cachorros, nossa, leva um tempão pra entender. Ela Nossa. fala toda hora, eu falo, mas será que ela tem 2 filhas? Será que ela vê o espírito? Será que as meninas, quem é a mãe dela e a avó? Quem que é essas meninas? Ela fica falando o tempo todo. E eu falo, mano, quem que é essas meninas, meu Deus? Aí depois que eu entendo que é o cachorro e que nem tá lá. Tipo, nem que tá morta, Ai, né? tem hora que o livro dá umas enroladas, né? Quando começou a aparecer aquela acinzentada, que é uma escritora. Vocês lembram dessa parte da escritora? Ah, é. Aí você fala, meu, pra que tá essa mulher aqui? Tira essa mulher daqui. Ai, não Eu gostei. achava que essas pessoas iam voltar em algum momento, mas eram as pessoas que ela cuidava das propriedades, né? Aí ela fica contando as histórias delas, mas depois é irrelevante. Como a Aline Tá que falou, é nem um quase um livro de dentista. fofoca, né? É um livro de fofoca. Por É um isso que eu livro me de fofoca. identifiquei. Porque, ó, ela gosta de dar apelido para as pessoas, ela gosta de fofocar, ela gosta de coisas aleatórias. Gente, é perfeito. E ela tem uma vida que, entre aspas, não, né? Mas, assim, futuramente, eu acho que eu consigo me enxergar, porque, assim, é que ela foi obrigada, né, a se aposentar. Mas eu achei mó legal. Ela não quis parar de trabalhar e ela falou assim: eu vou dar aula, eu gosto de. Eu falei assim, meu, que legal, né? Ela mora num local que eu gostaria de morar futuramente, que é um lugar remoto, tranquilo, né? Ela vai lá, ela sai da loucura da vida dela, vai o quê? Vai dar aula para criança, aquela coisa assim, quando dá, porque ela já está com a vida estabilizada. Gente, isso é sonho da nossa geração, da minha geração. Qual que é a nossa geração? Já nem mais sei. Z, Y, geração Y. Dizer A não. minha geração é Y. A gente Eu acho que é a somos os Y. millennials. Não, você. Não. A Eu gente, não sou tirando milênio. a Aline, Eu sou a Y, eu sou a Y. tirando a Aline, o resto aqui é millennium. É os Então, cringe. assim, Tirando a né? Lili, o resto aqui é mais velho. Não, mas eu sou velha já, gente. É triste falar isso, mas eu já sou velha também. Ou seja, vocês são muito mais. Não queria entrar nesse mérito, né? Daqui a pouco a gente vai ser desacreditada pela sociedade, que nem a personagem principal do livro. Que ela vai lá, faz denúncia, não sei o quê. Aí ela fala: se eu fosse um rostinho bonito, se eu fosse mais jovem, eles iam me dar atenção. Mas ela é uma velha que vem jogando uma astral na mesa da pessoa. Mas acho que é isso que eu fiquei com raiva dela. Acho que foi isso que me fez ficar com raiva do livro. Porque ela fala que as pessoas não acreditam nela porque ela é velha. Só que no fundo ela estava mentindo para as pessoas também. Então, como ela queria ser acreditada no negócio que era mentira? Então, ela fica se fazendo de vítima do etarismo
Mas na verdade ela tá usando o etarismo Ela para é despistar o que ela hipócrita. fez. Mas ela fala bastante que quando ela denunciou várias vezes os vizinhos de maus tratos, né? E o cara tava fazendo mesmo maus tratos. Então, não essa parte assim, tipo, dela tá matando e tá querendo que a pessoa acredite. Mas ela denunciou o vizinho por causa dos maus tratos, denunciava porque ele caçava em época que não era a propícia, né? Correta. Porque lá eles têm a caça e a caça ilegal, né? Dependendo da época. E para ela era tudo ilegal, caça é caça, não importa a época. Mas ela ia lá e denunciava quando eles estavam fazendo caça. Só que aí não ia para nada, porque também todo mundo fazia parte do mesmo clubinho, né? O clube do Bolinha ali não ia prender os caras. Mas ela falava disso, que se ela Nossa, eu fosse. fiquei com muita raiva do padre. Aquele Eu discurso do também, padre realmente foi revoltante, gente. pelo amor de Deus, né? Nossa, você fica com raiva da pessoa falando aquilo. Não, não, deixa eu continuar falando. Tem nada a ver com você. Nossa, o que ele. Peraí, vamos. Ô, Michel, lê aí o que ele falou, porque foi muito revoltante. Olha, ele falava assim que construir a nova capela partiu dos caçadores, dizendo que os caçadores são embaixadores e colaboradores de Deus em sua obra de criação. Porque Aí, ó, acho que olha ele a falou heresia. que, que é porque eles faziam girar, né? Tipo, matava e, tipo, nossa, era nada a ver. E defendeu a caça, né? É. Só tenho isso que eu tenho anotado. Mas ele falou um monte de besteira nesse sentido, de que sem os caçadores, sem a caça, não dava para viver, né? Ia abalar o ecossistema, que não fazia o menor sentido. Nenhum, Não né? faz o menor sentido. É isso que me deixa raiva, gente. As pessoas que ficam falando as coisas em nome de Deus, que não tem nada a ver. Nossa, gente, fica quieto. Fica quieto, pelo amor de Deus. As pessoas não têm Me dá uma credibilidade, revolta. quer se fortalecer com alguém. Aí se apega em Deus. Fica Posso quieto. fazer uma pergunta para vocês? Ela falava que falou várias vezes, né, que ela sabia a data da morte dela porque o mapa astral dela mostrava, né? Vocês queriam saber a data da morte de vocês? Não. Não, Eu acho que eu ia querer saber. Por sei, na quê? verdade. Não sei, eu tava vendo um documentário da Glória Pérez sobre a Daniela Pérez. Tô vendo, né? Tô no segundo episódio. E um dos episódios ela fala assim que no dia da morte da filha dela, ela estava super ocupada escrevendo um dos capítulos da novela e ela não parou para almoçar com a filha dela. E a filha dela saiu de casa, tipo, ela almoçou lá sozinha, tal, saiu de casa e ela falou assim: eu não sabia que ia ser a última vez que eu teria visto ela, senão eu tinha parado para almoçar com ela de qualquer forma. E isso eu vi ontem. Aí eu fiquei pensando justamente nisso, sabe? Porque a gente nunca sabe quando é a última vez que a gente vai falar com alguém, né? E é a última vez que você vai ver a pessoa. Sei lá. Aí eu fiquei pensando aqui. Aí agora que você perguntou, acho que eu ia querer saber, porque Aí você ia avisar todo mundo, né? E aí eu todo ia mundo ia avisar todo poder mundo e me comer. despedir, pelo menos, entendeu? Porque, ó, Mas eu acho fugir disso, eu não ia fugir. Ia chegar a hora ali e já era. Mas, sei lá, pelo menos se despedir das pessoas, não sei. Fiquei pensando nisso ontem. Eu sei. Mas aí o importante não é saber a data da morte das pessoas que te rodeiam, não a sua. Porque eu fico pensando, Mas se cada um soubesse a sua, seria. Eu tô falando que eu queria saber a minha. Se vocês soubessem a de vocês, a gente ia todo mundo saber a data da morte de cada um. eu acho que eu não ia querer, porque aí você começa a viver pautada na morte, não pautada na vida, né? Isso sim. Aqui, a moral da história seria você tentar aproveitar o tempo das pessoas o melhor possível, né? Enquanto elas estão com você sem nenhuma interferência. Mas sei lá, não Eu sei. Eu acho que acho que eu ia talvez querer eu não saber. gostaria de saber, porque a morte não é uma coisa que eu consigo aceitar de forma fácil. Eu sei que é natural, eu sei que
Enfim, mas eu tenho dificuldades para aceitar. E eu não sei se eu ia conseguir aceitar a minha morte. Apesar de ter hora que eu falo que eu gostaria de. Eu não quero viver muito, não. Porque. Não, Eu falo isso não, também, que eu gente, não quero viver muito, não. porque, ai, gente, velhinho sofre demais. Eu não quero ficar muito velha, não. Não é muito difícil, é degradante, assim, sabe? Você se mata pelo outro, depois você vê quanta ingratidão, depois você é jogado lá num depósito de velho, só o pessoal esperando a sua data chegar e falar, meu, vai embora logo para deixar a herança. Não, é muito triste ser velho. Aí por isso E que eu você, não gostaria, Michelle? assim. Eu não sei, eu acho que eu ia ficar muito ansiosa. Tipo, ai, tá chegando. Ai, meu Deus, tá chegando. Ai, tá chegando. E agora? Ai, tá chegando. Acho que não ia funcionar. Ai, meu Deus, e amanhã? Como vai ser? E Amanhã, agora? meu Deus, e agora? Eu ia morrer na véspera. Então, Ah, você viu É, que ela pegou e falou isso no livro? Que não sei quem que sabia, era um padre também, né? Que ele viu quando ele ia morrer e ele sabia da forma que ele ia morrer, que eu acho que era uma pedra que ia cair na cabeça. Aí o padre colocou um capacete todo o tempo, por todo o tempo. Ele ficou com aquela. Aí eu sei que ele acabou morrendo um mês antes, não, um mês depois. Que eu acho que ele tirou o capacete durante uma missa, aí a pedra caiu na cabeça dele e aí ele morreu um mês depois. Aí eu não falei assim, mas aí ela tá falando que o mapa deu certo, o mapa não deu certo. ele Eu tentou não lembro burlar, dessa né? parte. Você eu não também não lembro, lembra? não. Não, gente, olha que absurdo. A gente lê, passa pelo negócio igual o farol de carro, né? Que você passa, não sabe se passou ou não. Mas Ai, gente, ele pô, tentou burlar, né? Pôs o capacete na cabeça mas ele não foge da morte. É isso que é a questão. Você é não tipo vai a fugir. premonição, o filme, eu adoro aquele premonição. É Mó tipo legal. premonição. Você fica lá tentando se livrar daquilo ali, daqui a pouco você morre. Porque você vai ter que morrer. Eu ia morrer de véspera, certeza. E você, Mi, você queria saber? Eu? Helena, Ah, você queria saber? Ah, Você eu ia falei morrer? que não. Eu falei que não. Ah, tá. Pensei que ela ia dar um complemento, é só um não mesmo, gente. Você perguntou se Ah, não, não. ela respondeu não. Ah, resposta simples e objetiva. Não. Não, vamos Não acabar com esse respondeu a assunto. pergunta? Não. Respondeu, então. Não tinha justifique. Você gostaria de saber a data da sua morte? Sim ou não? Justifique sua resposta. Bom, então, eu acho que foi isso, né? A discussão eu dos gosto de livros que se passam livros. no frio. Eu gosto muito Eu de também livros gosto. na neve, no frio. Eu gosto de livros que se passam no frio também, mas não sei se é um dos meus. Tipo, se só por se passar no frio já é legal para mim. Mas eu gosto de livros que se passam no frio, mas eu não gostaria de morar ali onde está o ambientado o livro, não. Não tem sinal, não tem sinal de celular. Você precisa chamar a É frio? polícia, você não consegue, você tem que sair de casa para poder pegar o sinal lá da República Tcheca, né? Você tem que pegar ali o sinal, você está no meio da floresta, você tem que, sei lá, você vai no mercado, faz a compra toda e volta para casa e fica lá naquele lugar frio. Eu gosto da ambientação, eu gostaria de passar, sei lá, uns 15 dias ali, mas passar as férias. Eu gostaria de É, fazer não um precisa ter boneco de neve, neve. mas Não precisa ter neve, mas, por exemplo, eu gostaria de morar em Campos do Jordão, por exemplo. Num lugar assim, sabe? Com mais árvores, mais friozinho mais, gostoso. mais árvores eu gostaria de morar num lugar mais arborizado, assim, É com porque neve também é demais pra gente, né? A gente veio neve. de um país, né, tropical, então eu acho que é meio difícil mesmo se Né? habituar, mas assim, um lugar mais tranquilo, remoto lá, eu ia gostar. Ia ser Mas top. não precisa ser tão remoto para mim, tem que ter sinal de celular, pelo menos. Tem que ter um sinalzinho de celular para pegar uma Netflix, pelo menos, né? Importante. Importante. Bom, galera, essa foi a nossa discussão sobre o livro Os Ossos dos Mortos, com spoilers
Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe a gente no nosso canal, siga a gente nas nossas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau! Foi muito engraçado. Desculpa, é que a Aline... então é isso, né? Tipo, vamos finalizar. Eu gosto de livro que se passa no frio!